Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, vamos iniciar agora mais um estudo, mais um vídeo do livro Buriti mais História para o quinto ano. E hoje iniciaremos aqui com o estudo do Para Ler e Escrever Melhor. No final do capítulo 1 da unidade 1, nós encontramos essa seção do livro Para Ler e Escrever Melhor, que traz um texto e uma análise desse texto relacionado com o conteúdo que foi estudado. Eu vou ler para vocês aqui o comecinho do texto. O texto a seguir apresenta exemplos para a argumentação sobre a importância do papel da mulher nas sociedades neolíticas. Nessas sociedades, a fertilidade era um elemento simbólico fundamental associado à mulher, por ela exercer atividades ligadas à agricultura e ser também geradora de vida. Então, a palavra fundamental para a gente entender esse para ler e escrever melhor é a fertilidade. A palavra fertilidade está associada à fartura, a ter alimentos, a nascer mais pessoas, a ter proteção, ter abrigo. A fertilidade está associada ao aumento da vida. E tudo isso, na sociedade neolítica, estava associado à imagem da mulher. E nós vamos entender por que era associada à imagem da mulher. Vamos ver aqui no próximo slide. O texto vem falando então sobre as mulheres no período neolítico e já de cara nós podemos ver aqui essa estátua, né? Vocês podem ver aqui um corpo de uma mulher. Podemos perceber aqui a questão da barriga um pouco maior e o bebê aqui, né? O bebê está crescendo dentro da barriga da mãe. Então essa ideia de a mulher é a geradora da vida. A vida nasce dentro da mulher. Por isso, a mulher tem esse símbolo de fertilidade, de fecundidade, o símbolo de vida. Outra coisa que nós podemos perceber aqui, na estátua, é os seios da mulher, que representam, vocês podem perceber que ele é bem grande, e ele representa o leite. O leite, a fonte de alimento. Então, a mulher é vista como uma fonte de alimento, uma fonte de riqueza, alimentar, proteção, crescimento. Então, a ideia que resume isso é dessa estatueta, onde nós podemos ver a fecundidade, a fertilidade representada na imagem da mulher. Então, vamos relembrar alguns conteúdos que nós estudamos lá na Idade da Pedra Polida, período neolítico. Se você ainda não viu o vídeo sobre a Idade da Pedra Polida, no período neolítico, clica no card que eu vou deixar aqui em cima, que você poderá ser direcionado ao vídeo. Bom, nós vemos nesse vídeo que alguns acontecimentos específicos marcaram a passagem do período paleolítico para o período neolítico. Que acontecimentos foram esses? Então eu deixei aqui em verdinho para vocês. A passagem do paleolítico para o neolítico. Primeiro de tudo, a agricultura. Antes do período neolítico, os homens eram nômades. Eles mudavam de um lugar para o outro em busca de alimento. No período neolítico, os homens começaram a plantar seus alimentos. E plantando seus alimentos, ou seja, desenvolvendo a agricultura, eles poderiam deixar de ser nômades. Eles poderiam ficar em um local porque ali teria alimento. Um outro acontecimento que marca essa passagem de um período para o outro é a domesticação de animais, que é a ideia de pegar um animal selvagem, um cavalo, um boi, um touro, e trazer aos poucos esse animal para dentro da aldeia. Fazer com que esse animal
deixe de ser um animal selvagem para ser um animal doméstico, que ele deixe de habitar solto na natureza e que ele comece a habitar dentro das aldeias. Então, mais uma característica aí do período neolítico. Outra característica importante, a ideia de estocar alimentos. Quando você começa a desenvolver a agricultura, criar os seus próprios alimentos, você consegue plantar mais do que é necessário para você se alimentar. E o que sobra de alimento, você guarda, deixa estocado, porque vai chegar um outro momento mais à frente que não vai ter alimento, não vai ter plantação. E aí então você pode utilizar o alimento que estava guardado. Uma outra característica aqui do período neolítico é o local fixo. Então, com todas os acontecimentos anteriores, agricultura, domesticação de animal, estocar alimentos, foi possível criar um local fixo, uma aldeia, uma casa, um local onde você e sua tribo ficam. Deixa de mudar de um lugar para o outro e fica num local fixo. Outra questão aqui é o aumento da vida da população, que não trata exatamente no texto, mas a gente pode entender que se falta alimento, as crianças crescem fracas, os adultos não têm força para trabalhar, para caçar. Ao passo que se tem bastante alimento guardado, estocado, as crianças crescem mais fortes, os homens possuem mais energia para trabalhar, para caçar. Então, a ideia de que com o desenvolvimento da agricultura, o estabelecimento de um local fixo e a estocagem de alimentos, tudo isso possibilitou um aumento da população. A população cresceu, mais crianças nasceram e mais crianças sobreviveram, porque começou a existir mais alimento. Então, graças a tudo isso, a gente pode dizer que tudo isso está associado à ideia de fertilidade, de fecundidade, de vida, de nascimento, de crescimento, de proteção. E tudo isso está associado, aqui no período neolítico, à imagem, à figura da mulher. Eu separei aqui para vocês alguns resuminhos para a gente entender isso. Então esse texto está falando que a domesticação de animais, que está aqui em cima, ela aconteceu pela mão das mulheres. São as mulheres que pegavam lá os filhotes dos animais e traziam para a aldeia e cuidavam desses filhotes, de modo que eles começaram a se acostumar a viver não mais soltos na natureza, mas eles começaram a se acostumar a viver dentro da aldeia. E ao passo que eles iam crescendo, esses animais não voltavam para a natureza, eles ficavam na aldeia, e os homens então utilizavam a força desses animais para poder fazer agricultura, para passar o arado na terra. Outra questão que o texto traz é a regularidade alimentar. A mulher, a mãe, está muito associada à ideia de cuidar do filho, prover o filho, para que ele tenha sempre alimento, para que ele não morra, para que ele cresça saudável. E essa ideia da alimentação regular, sistemática, todo dia ter o alimento, está associada à ideia da mulher na tribo. A mulher que fazia, digamos, uma administração do alimento, de modo que todos tivessem o alimento, uma alimentação regular. Aqui um outro tema, a reunião sistemática e o plantio de sementes. Então, digamos que a mulher começou a organizar os homens, as pessoas da tribo, para que elas plantassem sementes com frequência, plantando semente e vigiando as mudas. Então, imaginem assim, a mãe de vocês cuida do seu irmãozinho, fica vigiando ele, para que ele não caia, para que ele não vá para o meio do mato, para que um animal maior não pegue ele. A ideia é de que a mulher cuida dos pequenos, vigia esses para que eles possam crescer e ficar fortes. E aí você
associa a mesma ideia da mulher vigiando uma criança com a mulher vigiando uma planta. Vai lá, planta a sementinha, coloca água, cuida, espera, vê se nasce, vê se está nascendo algum matinho do lado, vê se algum passarinho, algum bicho está tentando comer aquela planta. E aí vai cuidando daquela planta, daquela semente, daquela muda, para que ela vire uma árvore, né? Algo frutífero. Veja aqui no texto. Era ela que cuidava dos jardins. Então pensem na ideia de um jardim onde existe todo um cuidado para que as plantas cresçam direitinho. Bom, quem cuidava desse jardim era a mulher. E essas plantas eram as sementes, eram os alimentos de toda a tribo. Olha que legal. A mulher era responsável pela seleção e cruzamento que transformaram espécies selvagens e rudes em variedades domésticas. Então a mulher cuidava da combinação de sementes. Pegava uma semente, plantava, tirava um brotinho e enxertava na outra semente para criar uma semente mais fácil de lidar, menos selvagem, né? Um alimento mais digerível, que pudesse ser utilizado como alimento. Então a mulher também aqui, olha, fabricou os primeiros recipientes, tecendo e dando vida aos primeiros vasos de barro. Então toda aquela ideia da cerâmica, enquanto o homem estava caçando ou trabalhando com os animais na plantação, a mulher estava fazendo vasos de barro. E tudo isso é muito importante para o desenvolvimento da aldeia. A ideia também da aldeia, né, do grupo de pessoas vivendo junto, traz a sensação do ninho. Mas é no ninho do passarinho que os filhotes recebem o alimento, crescem em segurança para depois seguir seu caminho na vida, seguir seu voo, né? Seu primeiro voo. Então a ideia da aldeia também vem da mulher como um ninho. A aldeia é um ninho onde as criancinhas, as sementes e todos são alimentados e protegidos e podem crescer em segurança. Vamos adiante. Resumindo aqui, com todo esse trabalho que a mulher fez com o cultivo das sementes, a domesticação dos animais, o estoque dos alimentos e a constituição ali do ninho coletivo, do local fixo, tudo isso possibilitou com que as pessoas deixaram de ser nômades. Elas tinham alimento na aldeia coletiva, né, no ninho coletivo, elas tinham proteção, alimento para outros períodos e aumento da capacidade de trabalho. Se tem mais pessoas tendo alimento, significa que vai ter mais mão de obra. Se tem mais mão de obra, significa que mais trabalhos podem ser realizados por mais pessoas. Então, o texto mostra, né, de forma clara que a vida urbana, o início ali da sociedade, das cidades, dos grupos humanos organizados vivendo juntos, que nós entendemos hoje como cidade ou sociedade, só existiram, né, só foi possível que eles começassem a surgir por causa do trabalho da mulher, por causa da maneira como a mulher foi organizando todo esse contexto, as pessoas, as sementes, os alimentos. Tudo isso foi possível graças à mulher. Vou fazer aqui rapidamente alguns comentários. Eu não quero resolver as questões, eu apenas vou sinalizar a vocês como resolvê-las. Então aqui, ó, 1. Quais são os exemplos citados no texto que indicam a importância da mulher nas sociedades agrícolas neolíticas? Olha, são muitos, né? Nós acabamos de ler aqui. Só para retornar aqui, vamos falar de domesticar os animais. O que mais podemos inferir aqui para as mulheres? Cuidar da nutrição dos mais pequenos.
vigiar as mudas, né, as mudas de plantas. Bom, são mais exemplos, eu não vou falar todos, vocês também têm que buscar lá, ler, fazer a leitura. Basicamente, tudo que está sublinhado em amarelo, vocês têm aí no livro, vocês podem procurar também. Façam uma resposta o mais completa possível. A mulher foi muito importante e existem muitas respostas que podem ser dadas aí na questão número 1. Aqui até o próprio texto já mostra, né, esses artefatos aqui, esses utensílios, foram feitos pelas mulheres, então você pode complementar ali na resposta. Tem mais resposta. Não sejam preguiçosos, leiam o texto e completem aí. Número 2. Qual a importância das atividades apresentadas no texto para o desenvolvimento da vida urbana? Muito importante, pois nós vimos ali na leitura que a mulher é que organizava ali o trabalho, a distribuição regular dos alimentos. Ela conhecia, ela entendia, ela percebia a aldeia como um ninho coletivo de proteção e nutrição, onde os homens, as crianças poderiam se alimentar, crescer e estar protegidos para poder então trabalhar, caçar e desenvolver outras atividades. Então, a importância dessas atividades para o desenvolvimento da vida urbana, como foi dito, é que é possível dizer que se não fosse esse papel da mulher na organização da agricultura, pode-se dizer que não teria existido vida urbana. Só existe vida urbana porque as mulheres fizeram esse papel importante. Então, voltem lá no texto, façam uma leitura e complementem aí a resposta. Com o colega, indique 3 exemplos de papéis importantes que as mulheres exercem na sua comunidade. Então, vou falar aqui da minha vida pessoal, cada um fale da sua. Eu vou colocar aqui, ó, a mulher, no caso, a minha mãe. A mãe, né, a mulher responsável pelo sustento da família. Infelizmente, o meu pai não assumiu esse papel, não se preocupou em trazer alimento para dentro de casa, para cuidar da família, e a minha mãe assumiu esse papel. O que mais que ela fez? Né? Abrigo e proteção. Foi a minha mãe que buscou um local para a gente viver, uma casa. Foi ela que fez o contrato de aluguel, foi ela que pagou os aluguéis. Então a questão do abrigo e da proteção, muito importante aqui na minha comunidade, onde eu moro. Outra questão aqui, posso dizer que foi o cuidado, né? Cuidado e a educação. Cuidado e educação. Foi a minha mãe, né, a mulher aqui da minha comunidade, da família, que me ensinou a ser honesto, a trabalhar, a fazer as coisas direito, e a cultura da educação e da honestidade que veio da mulher, da minha mãe. Então aqui são 3 exemplos da minha vida, da minha família. Vocês podem dar exemplos aí do local onde vocês moram, tudo bem? Finalizando por aqui então o capítulo 1, a unidade 1, vou deixar 3 recadinhos. Primeiro, inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe seu like no vídeo e deixe seu comentário também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tudo bem? Finalizamos então aqui o estudo do capítulo 1, da unidade 1, do livro Buriti mais História para o 5º ano, e eu espero vocês agora no capítulo 2. Até a próxima, tchau!